Hoje eu quero convidar você a abrir no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 19 até o 30, para nós meditarmos nessa manhã na palavra do Senhor. Filipenses 2, de 19 até o 30. Quero falar com os irmãos sobre a alegria de pertencermos a uma igreja viva. Eu não sei qual é a visão que você tinha ou tem sobre a nossa igreja, mas eu quero ajudá-lo a ajustar um pouco essa visão, na perspectiva de que o apóstolo Paulo nos traz aqui nessa carta. Filipenses 2, 19 a 30 diz o seguinte: o texto fala sobre Paulo e os seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muitas saudades de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Deus, pela palavra, te louvamos por esse momento de culto. E agora, Senhor, que nós vamos meditar nas Escrituras, queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra e que essa palavra desça ao nosso coração, de maneira que nós consigamos, Deus, compreender aquilo que o Senhor tem para nós e possamos servi-lo mais, servi-lo melhor, servi-lo com amor, oferecendo ao Senhor aquilo que o Senhor é digno de receber. Também quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa manhã a termos uma visão mais calibrada e amorosa da igreja, não apenas da nossa igreja local, mas da igreja de Cristo como um todo, Senhor. Que o Senhor nos mostre, através das Escrituras, a alegria de estar no meio de um povo que vai morar no céu, de um povo salvo, lavado e redimido dos seus pecados por Cristo. Fala conosco nessa manhã, no nome do Salvador que oramos. Amém. O que é uma igreja rica, irmãos? O que é uma igreja rica? Será que a gente poderia medir a riqueza real de uma igreja? Eu particularmente considero a nossa igreja, embora uma igreja de bairro, a nossa igreja é riquíssima. O que nos falta? Nós temos tudo que a gente precisa, temos além da conta, temos condição de fazer projetos, pensamos em construir ao lado, ou um templo, ou um salão social. Isso é riqueza. Mas será que é disso que as Escrituras consideram quando ela vê uma igreja por rica ou pobre? Né? Será que nós podemos medir a riqueza da igreja apenas por questões prediais ou monetárias? A grande verdade é que uma das maiores riquezas de uma igreja é ter irmãos disponíveis para servir a Cristo com amor. Essa é uma riqueza da igreja. Uma igreja rica não é necessariamente uma igreja grande, uma igreja poderosa financeiramente. Nós lemos isso em Apocalipse, quando o Senhor fala: eu conheço a tua fraqueza. Você acha que é pobre, mas você é rico, porque eu estou aí no meio de vocês. Esse trecho da carta de Paulo aos Filipenses, ele nos mostra o quanto é maravilhoso fazer parte de uma igreja que é rica, uma igreja que é viva, principalmente nos momentos de aflição, onde a riqueza da igreja salta de maneira mais evidente aos nossos olhos.
Porque de fato, irmãos, quando nós falamos de riqueza da igreja, pouco importa o poderio financeiro dessa igreja e até mesmo a extensão que ela tenha nas redes sociais. Porque não são poucos os casos. Até ontem mesmo eu estava vendo aí uma questão de uma igreja X, eu não vou citar esse caso em específico, onde para o culto de Ano Novo, o anúncio é: não percam, já compre os seus ingressos, já estão à venda para o culto de Ano Novo, tá? Então, você que quer participar do culto de Ano Novo, e outra, tem lá a categoria VIP, categoria Auditorium, categoria Arquibancada. Tinha uma lá que era um senhão, né, que eu acho caro no caso do culto dessa igreja. Eu não pagaria nada para entrar. Se eles pagassem, eu não ia. Mas assim, tem lá, quem quiser é mais barata, senhão. Mas tinha categorias no culto de R$5.000. É rica? Você tem dúvida que é uma igreja rica? Você pagar 5 contos para ir no culto. Só um culto resolve as finanças do ano da nossa igreja. Só você não é daquela ali, então se eles doassem aquele culto. Será que é isso que Deus está considerando por riqueza de igreja? Esse poderio financeiro, essa até megalomania? Não. O Senhor, Ele olha para a igreja e Ele considera a riqueza da igreja. Primeiro, em fidelidade às Escrituras. Primeira coisa, uma igreja rica, ela é fiel. Segunda coisa, na disponibilidade do coração dos irmãos em servir. E Paulo está mostrando aos irmãos de Filipos o quanto esses irmãos eram agraciados, vivendo na riqueza da abundância do Senhor. Só um breve resumo para a gente entender um pouco o contexto da carta, porque às vezes a gente fica um tempo sem falar daqui, ou então quem está chegando hoje ouvindo esse texto, para se localizar. Paulo estava preso injustamente em Roma, numa prisão domiciliar. Por conta da sua prisão, ele teve acesso ali ao imperador, ele também teve acesso à guarda pretoriana, e Paulo se alegra porque ele conseguiu continuar pregando o evangelho. Paulo não estava ali sozinho. Na cadeia com Paulo estava lá Timóteo, que era um jovem que era como um filho seu na fé, a quem Paulo se apega muito, vou falar um pouco mais de Timóteo à frente, e também Epafrodito. E Epafrodito não necessariamente era esse companheiro de viagem de Paulo como Timóteo. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos como uma ferramenta de abençoar Paulo na sua cadeia. A carta é conhecida como carta da alegria, embora Paulo tivesse preso, e embora aqui nesse texto nós ouvimos tanto ele falar de tristeza, né? Para que eu não graças a Deus que Epafrodito não morreu, para que eu não tenha tristeza sobre tristeza. Eu estou mandando Epafrodito de volta para vocês, mas recebam bem para que eu não fique triste. Então Paulo fala que havia tristeza no contexto, mas a carta é da alegria. Em especial, Paulo se alegra nessa carta, ou ele recomenda a igreja se alegrar nessa carta, por 4 questões. No capítulo 1, ele fala da alegria de proclamar a Cristo. Nós já vimos isso no estudo de todo o capítulo 1, o pastor Eliandro fechou isso muito bem domingo passado. E aqui no capítulo 2, nós estamos vendo a alegria de servir a Cristo em comunhão com outros irmãos. Inclusive, se encaixa muito naquilo que nós vamos meditar hoje. No capítulo 3, começamos a semana que vem, Paulo fala da alegria de conhecer e aprofundar o seu conhecimento em Cristo. E por fim, no capítulo 4, ele fala da alegria de descansar a vida em Cristo, levando a Jesus as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas aflições, de modo que a alegria permeia toda essa carta. Paulo tinha esperanças ainda de enviar Timóteo dentro de um pouco tempo para dar notícias para o povo lá de Filipos, da igreja de Filipos, acerca de Paulo, se ele seria libertado ou se ele não seria libertado das suas cadeias. Enquanto isso não acontecia, Paulo estava enviando Epafrodito de volta. Epafrodito já tinha chegado para ele como um mensageiro para aliviar a sua angústia. E agora Paulo envia Epafrodito para acalmar o coração dos irmãos. Então esse é o contexto em que está inserido esse capítulo 2. E o que eu quero destacar com os irmãos é que Paulo deixa muito bem claro aqui o como é bom estar nessa igreja que é viva, que é por 3 aspectos basicamente. O primeiro deles é porque uma igreja viva, uma igreja rica, ativa no Senhor, é uma igreja que tem muita gente disponível para servir. E Paulo mostra isso aqui. Olha o que nos diz os versos 19 e 25. Verso 19 e verso 25 diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta
animado também ao receber notícias de vocês. Então Paulo dizendo, espera enviar Timóteo, está comigo. E olha ali no versículo 25 o que ele diz. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Paulo está dizendo, irmãos, nós estamos vivendo num contexto de lutas, eu estou preso, vocês estão preocupados, mas ainda assim nós temos gente servindo a Deus. Nós temos gente disponível. Vou citar para vocês 2 que estão comigo. Timóteo está comigo, Epafrodito está comigo. Paulo não podia ir pessoalmente até Filipos, por isso ele resolve enviar Timóteo como um representante. E olha só, não havia ninguém mais ligado a Paulo do que Timóteo. Quando Paulo fala que ele queria enviar Timóteo, Paulo sabia quem era Timóteo. Timóteo, ele era nativo da cidade de Derbe ou da cidade de Listra. Não se sabe exatamente ao certo qual das cidades nasceu Timóteo. Sua mãe era uma mulher judia, por nome Eunice, e a sua avó, uma serva de Deus conhecida por Lóide. Ele era filho de um pai grego e ele recebeu educação e formação gregas, o que corrobora para o fato dele não ter sido circuncidado. Ele converteu-se a Cristo Jesus, mas não passou pela circuncisão. Não se sabe ao certo quando Timóteo se converteu, mas Paulo se encontrou com ele na sua segunda viagem missionária. E Paulo considerou Timóteo, desde o seu primeiro encontro, como um homem digno de poder estar com ele no serviço a Jesus Cristo. Desde então, Paulo e Timóteo estão estreitamente ligados. É esse Timóteo que está com Paulo na cadeia. Paulo fala dele como se fala de um filho na fé no Senhor. Timóteo estava com Paulo em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, em Éfeso e agora estava com ele na prisão em Roma. Era um homem experimentado, era um homem que tinha um caráter profundamente aprovado pelo Senhor. Associou-se ainda a Paulo, Timóteo no caso, se associou a Paulo na escrita de pelo menos 5 cartas que nós temos aí no Novo Testamento. 1ª e 2ª Tessalonicenses, Timóteo estava ali ajudando Paulo. 2ª carta aos Coríntios, carta aos Colossenses, carta aos Filipenses, essa própria carta que nós estamos lendo aqui, teve o auxílio de Timóteo. E quando Paulo escreveu a carta à igreja de Roma, Timóteo se uniu a ele, inclusive, Timóteo está incluso, inclusive, nas saudações finais, lá em Romanos 16, 21. Mas o grande serviço de Timóteo, a grande questão de Timóteo era a sua disponibilidade de servir a Jesus quando Paulo o chamava. Quando Paulo desejasse informações de uma igreja a quem ele queria conversar, Paulo enviava Timóteo. Quando Paulo queria enviar alento para a igreja, Paulo enviava Timóteo. De maneira que quando Paulo queria repreender alguma igreja e não podia ir pessoalmente, Paulo enviava Timóteo. Assim Timóteo foi enviado a Tessalônica, a Corinto, a Filipos. E Timóteo, por causa de Cristo, estava disposto a ir a qualquer lugar. Timóteo era de suma utilidade para a obra de Cristo, porque ele poderia ser enviado a qualquer momento, a qualquer lugar, com disposição de servir. Nas mãos de Timóteo, a mensagem do Evangelho estava segura, como se estivesse com o próprio Paulo. Irmãos, isso é uma grande bênção. Será que nós temos irmãos assim na igreja? Disponíveis a servir a qualquer momento? Irmãos que têm o coração disposto a serem enviados aonde o Senhor mandar. Mas Paulo não estava só com Timóteo, Paulo estava também com Epafrodito. Então, veja bem, aqui nós estamos falando dessa riqueza da igreja em ter irmãos disponíveis para servir. Temos a história aqui de Timóteo, porém, na impossibilidade de Timóteo fazer essa viagem, Paulo falou, olha, não vou largar vocês sozinhos. Timóteo não pode ir, mas eu tenho outro servo especial para enviar para vocês. Epafrodito, olha um nome bonito para você pôr no seu filho. Né? Significa amoroso, tá bom? Né? O significado é bonito, né? Então as mães que estão grávidas aí, né? O significado é lindo. E o homem também era um homem de Deus. Epafrodito, tal qual Timóteo, era um homem qualificado também para esse tipo de serviço. Epafrodito era um líder espiritual da igreja de Filipos. Tanto que quando a igreja precisou enviar um mensageiro para ajudar Paulo, eles levantaram Epafrodito. Perceba bem, irmãos. Paulo estava na prisão, o apóstolo Paulo, o maior teólogo das Escrituras ali, do Novo Testamento.
E quando eles precisavam enviar um irmão com auxílio, com uma palavra para fortalecer Paulo, esse irmão escolhido foi Epafrodito. Ele era um líder da igreja de Filipos, ele foi comissionado por aquela igreja a fim de levar uma oferta, um donativo para Paulo e também ser o assistente de Paulo na cadeia. Durante o desempenho do seu serviço, Epafrodito caiu doente. Os seus amigos filipenses ouviram da sua enfermidade e ficaram preocupados com ele. E aqui mostra outro aspecto de Epafrodito. Epafrodito era alguém amado pela igreja. A igreja se preocupava com ele. Epafrodito nós enviamos a Paulo e ele adoeceu. A doença era séria. As escrituras, o texto que nós lemos, diz que ele quase foi à morte. E a igreja se preocupou com ele. Ainda sobre Epafrodito, graciosamente, Deus restaura a sua saúde. E ele, o que ele faz assim que Deus o restaura? Ele anseia voltar para a igreja para tranquilizar os irmãos que estavam preocupados. E aqui mais uma questão sobre o caráter de Epafrodito. Ele também amava a sua igreja. A igreja amava Epafrodito, mas Epafrodito também amava a sua igreja. E Paulo o envia de volta à igreja de Filipos e solicita que a igreja dê a Epafrodito um caloroso abraço de seja bem-vindo ao lar, meu irmão. Que bom que você está de volta. E é muito provável que nessa volta de Epafrodito, ele tenha sido o portador da própria carta aos filipenses. Pela graça de Deus, nós vemos aqui Paulo falando de dois irmãos. A qualquer momento que ele precisasse chamar, esses irmãos estavam disponíveis para servir. A riqueza de uma igreja, além da fidelidade à palavra do Senhor, é ter gente disponível para servir na obra de Cristo Jesus. Pela graça de Deus, nós já temos vários irmãos servindo na obra e disponíveis a servir. Mas há uma pergunta a ser feita: você faz parte desses irmãos? Dos disponíveis a servir? Se nós precisarmos levantar para alguma demanda, você ou para ir evangelizar alguém, fazer um discipulado, para levar uma oferta, fazer uma oração, fazer uma viagem missionária. Eu mudei um pouco a minha visão sobre viagem missionária. O fato da gente ir para lá. Conversando com o pastor Gustavo Blois, o Gustavo. Também não é Gustavo, é Guilherme. O Guilherme Blois, né? Eu falava, pastor, mas para que vamos sair daqui? Eu já fiz essa viagem, fui para Angola, fiquei 15 dias, voltei. E eu fui para lá, e o que eu percebi, irmãos? Eu aprendi muito mais do que eu ensinei em Angola. Fui lá, dei várias aulas, mas eu aprendi a lidar com aquele contexto, a valorizar o missionário lá no campo. E veio um questionamento, talvez, será que eu não poderia ter dado essas aulas online, e eu não gastaria com a viagem? E conversando isso com o Guilherme, que eu ia chamar de Gustavo de novo, com o Guilherme, ele falou, pastor, você não sabe a importância de quando alguém da igreja vem ao campo nos visitar. E a gente percebe que isso é uma verdade bíblica, porque a igreja não mandou só dinheiro para Paulo, ela mandou quem? Epafrodito, vai junto. Seja um consolo para Paulo, fique com ele, o sirva por alguns dias, caminhe com ele. Se nós precisarmos de você para fazer uma viagem missionária, será que a gente poderia te enviar? Será que você faz parte desses que estão disponíveis para qualquer coisa? Para uma viagem para o meio da Europa ou para uma viagem para o meio do Oriente Médio? Para o Caribe ou para a África? Para atravessar a rua da sua casa e falar com o seu vizinho, bater na porta do prédio de do apartamento 2 andares acima, entregar um folheto, levar um livrinho desse, dar de presente, oferecer um discipulado. A riqueza de uma igreja, irmãos, uma das riquezas de uma igreja é poder ter irmãos disponíveis para servir. Paulo fala, eu tenho 2 aqui comigo. Timóteo, filho do coração, e Epafrodito, um homem amoroso, amado pela igreja e que ama a igreja. E que eu posso falar para esses 2 irmãos, vão, e eles vão. Outro aspecto de podermos nos alegrar como igreja viva, porque uma igreja viva não é apenas uma igreja que tem alguém disponível, mas é uma igreja que tem gente capacitada também. Veja bem, Paulo, ele não fala apenas que Timóteo e Epafrodito estavam disponíveis.
Mas ele nos diz que Timóteo e Epafrodito estavam capacitados pelo Espírito Santo, e nós vemos isso nesse texto que nós lemos aqui. Embora Paulo louvasse a Deus por ter irmãos disponíveis, ele ressalta a capacitação espiritual desses irmãos. Vejamos o que é dito de Timóteo. Se tiver com a sua Bíblia aberta, abre aí. Se estiver fechada, se tiver com ela aberta, continua, né? Não precisa abrir. Mas se estiver fechada, você abre a sua Bíblia. Olha o que diz ali no versículo 20. Versículo 20, 21 e 22. Sobre algumas características especiais que Paulo destaca na vida do servo do Senhor, Timóteo. Primeiro, Paulo diz que Timóteo tem um sentimento superior a todos. Versículo 20 diz: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. João Calvino, comentando esse trecho da carta aos Filipenses, ele afirma que essa porção, ela poderia ser interpretada de melhor forma assim: não tenho ninguém igualmente disposto a atender os vossos interesses como é Timóteo. Assim que eu falo para ele, ele está disposto, não faz de mau grado, não é um peso. Quando eu falo para ele: Timóteo, nós precisamos servir em tal lugar, ele: quando? Como? Que hora? Estou pronto. Tem uma figurinha no WhatsApp, né? Hoje se comunica muito mais pelo WhatsApp, né? Quando alguém fala para mim: ô pastor, vem fazer sei lá, participar, vem jantar aqui em casa, alguma coisa assim, eu já tenho uma figurinha pronta. Estou com roupa de ir. Já estou com roupa de ir. Timóteo era desse. Olha, temos que atravessar o mar para levar o evangelho. Estou com roupa de ir, bora, vamos nessa. Diz mais sobre Timóteo, sobre esse caráter. Timóteo tinha um cuidado que era sincero pelos irmãos. O interesse que movia o coração de Timóteo era o amor a Cristo. Ainda no versículo 20 diz que se preocupe tão sinceramente com vocês. O grego original aqui, que origina a palavra genésios, que é o gnésios, significa que tem uma preocupação verdadeira. Quando eu falo para Timóteo sobre a igreja e sobre a importância da igreja, Timóteo se preocupa de verdade com a igreja. Ele não está querendo nenhum outro tipo de título, de reconhecimento. O seu coração se preocupa com isso. Por quê? Ainda no versículo agora 21, diz o seguinte: todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus. O que significa que Timóteo não buscava os seus interesses próprios, mas visava a glória de Cristo. Outros podiam ser consumidos pela ambição egoísta de preocupar-se apenas com seus próprios interesses, ou aquela ideia de que vantagem eu levo nisso. Esses dias atrás, até se eu não me engano, foi o cartão de crédito Mastercard, lançou de novo essa campanha com essa questão que às vezes toma o coração até do crente, mas que ela é infame, né? E eu lembro que ali no Mastercard estava lá o casal de noivos, na frente lá do padre ou do celebrante, que hoje também já não é mais padre, né? Pastor, qualquer um faz lá também, né? Então eles estavam lá na frente lá do celebrante, lá, e o celebrante perguntou: e aí, você vai dizer sim? A noiva virou: mas que vantagem que eu levo com isso? Porque com o Mastercard eu tenho tal vantagem. Ou seja, tudo era com um certo interesse. Quem é mais antigo vai lembrar de um radialista cujo o mote da sua palavra era alguém que quer levar vantagem em tudo, né? E às vezes a gente quer levar vantagem em tudo. E não são poucos os que querem levar vantagem na igreja. Eles querem exercer ministérios que chamam a atenção, que as pessoas possam olhar para eles e que eles fiquem visíveis. Paulo diz: Timóteo não é desses não. Timóteo não está preocupado com seus próprios interesses, mas ele tem um único desejo: servir a igreja, servir a Paulo e servir a Cristo. Cristo vai ser glorificado, que eu sumo. Timóteo tinha um coração batista nesse sentido, de João Batista. Diz mais: Timóteo era alguém com caráter aprovado. Versículo 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Ah, tá bom. Meu companheiro aqui de sermão aqui, viu? Tá bom. Vai me ajudando, né? O caráter de Timóteo era provado e aprovado. Irmãos, isso é algo muito sério. Porque o que Paulo está querendo dizer aqui
é que Timóteo já havia passado por provas na igreja e já havia dado um bom testemunho de que era um homem de Deus habilitado para servir. Era um homem que já havia experimentado das dificuldades, haja vista toda a caminhada que eu já falei de Timóteo com Paulo, e agora Timóteo estava onde com Paulo? Na cadeia, irmãos. Timóteo não o abandonara ali. E Paulo diz mais, versículo 22, quanto a Timóteo ainda, serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do seu pai. Ou seja, era alguém que estava disposto a servir abnegadamente. Ele servia por amor. A ideia de um filho trabalhar junto ao seu pai é a ideia do amor. Inicialmente, os filhos são ligados ao pai não por outro interesse que não seja o amor. Pode até ser que o coração pecaminoso, com o tempo, desvincule apenas essa questão do interesse, mas inicial o interesse é pelo amor. Já notou que talvez os seus filhos gostem mais de brinquedos que não custe quase nada, mas que custe a sua presença? Às vezes você ficar com ele desenhando, fazendo alguma coisa. Lá em casa, desde pequenas, eu gosto de assistir filme, né? E outras, não, eu tenho que assistir filme e assistir mesmo. Esses dias eu falo, pai, tem que fazer uma coisa aqui, vou pôr no computador assim, mas não vai assistir filme. Eu estou com você, mas não está assistindo o filme. Tem que assistir o filme, juntos. Por quê? Não vale isso. Vale a presença, vale o tempo. Paulo diz que Timóteo servia a ele como um filho serve ao pai, por amor, pelo prazer de estar junto. Vejamos o que é dito agora de Epafrodito. Veja bem, Paulo diz que há uma riqueza quando a igreja tem irmãos capacitados no poder do Espírito Santo para servir. Timóteo tinha todas essas capacitações. Ele tinha um sentimento superior de amor, ele tinha um cuidado sincero pela igreja, ele visava a obra de Cristo, ele tinha um caráter provado e aprovado, e ele estava disposto a servir. Porém, Epafrodito não era muito menos do que Timóteo no seu caráter. Por certo, Epafrodito era um homem muito valente, já que se oferecia para servir pessoalmente a um homem que era acusado de morte. Veja bem, Timóteo era o companheiro de Paulo. Ele estava automaticamente enfiado nos lugares onde Paulo estava, mas Epafrodito foi enviado para lá. A igreja mandou Epafrodito e ele se dispôs aí a estar com Paulo na cadeia. Isso era um risco muito grande, porque Epafrodito estava correndo o risco de ser associado a Paulo e até mesmo ser preso. Lembrando que a pena para o crime de pregar o evangelho era a pena capital. Na verdade, Epafrodito arriscou a sua própria vida ao serviço de Paulo. Ao que Paulo diz, versículo 25, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão. Alguém que é da família. Lembra quando eu falei da ideia? O livro de Hebreus nos traz essa ideia de como nós somos ligados como irmãos em Cristo. A ideia de irmãos consanguíneos. Pastor, mas como consanguíneos? Consanguíneos pelo sangue que nos resgatou na cruz do Calvário. A nossa ligação é mais profunda do que um DNA. A nossa ligação vai para além de questões daqui. Quando Paulo diz isso, olha, eu estou julgando necessário enviar Epafrodito, mas Epafrodito não é apenas um homem comum, ele é um irmão. Outro ainda, no versículo 25, diz que ele é um cooperador da obra. O texto original, o grego original, diz que o sentimento de cooperador aqui é alguém que trabalha junto, que se envolve no serviço e está disposto a aliviar a carga do outro. Quando Paulo diz que ele era um cooperador, Paulo está dizendo, Epafrodito veio para mim, não apenas para trabalhar comigo, mas para aliviar as minhas cargas no serviço. Imagine você, aquele irmão que quando estiver passando por um momento de aflição, ele se envolve com você, ele te ajuda naquele momento de aflição, para que a aflição seja amenizada. Paulo diz mais, ele era um companheiro de lutas, alguém que estava disposto a sofrer por causa de Cristo, que não abandona a fé, aquele que não abandona os irmãos no meio da luta, aquele que luta contra o paganismo, aquele que está disposto a morrer.
Esse é o companheiro de luta. É alguém que entra comigo na batalha. É alguém que embraça comigo a verdade do evangelho, a luta pela verdade do evangelho, e está disposto a perder, seja o que for, para ganhar a Cristo. Diz mais, Epafrodito era um mensageiro fiel, e a palavra original para mensageiro aqui é apóstolos, né? Pastor, Epafrodito era um novo apóstolo? Não no sentido como nós entendemos o apostolado. Na verdade, irmãos, a palavra apóstolo significa mensageiro. Alguém que tem uma missão determinada, uma mensagem determinada, uma causa determinada a cumprir. Só que nós, por conta dos 12, nós entendemos isso, a ideia do apostolado, como uma ideia de autoridade. Em um certo sentido, todo aquele que leva uma mensagem é apóstolo. Mas no sentido de autoridade, nós tivemos aqueles 12 homens levantados por Deus, para que naquele momento, e depois posteriormente a Paulo, para que naquele momento pregassem o evangelho com autoridade, como embaixadores, sendo a boca de Deus, onde eles estavam, e ali o evangelho se expandisse. E ali havia alguns critérios, mas Paulo maravilhosamente usa a mesma palavra, que é ligada a ele, pelo seu apostolado, para designar a função de Epafrodito. A ideia aqui é que Paulo estava implicando Epafrodito, colocando junto com todos aqueles que serviam a Cristo. Até comentarista nos diz o seguinte, o comentarista Barclay nos diz, é como se Paulo estivesse trazendo Epafrodito para uma espécie de elite espiritual. Não que haja essa elite, mas Paulo está dizendo, esse irmão, na verdade vocês o enviaram para me consolar. Eu estou enviando de volta porque ele é, de fato, alguém como eu, um apóstolo. Ele era mais auxiliar nas necessidades de Paulo, e aqui a palavra é liturgos, a ideia de liturgia, a ideia aqui é de alguém que serve como um rei, alguém que serve como um sacerdote, oferecendo um serviço espiritual. O serviço que Epafrodito foi oferecer a Paulo era um serviço espiritual, irmãos. Talvez quando você vai na casa de alguém fazer uma faxina, quando alguém está doente, você imagina que o seu serviço é físico. Ele é espiritual. Você está levando um lenitivo para a alma. Às vezes quando você faz uma oferta para alguém comprar um remédio, que ele está necessitado, você imagina, não, é um serviço financeiro. Ele é espiritual. Porque você, embora esteja amparando financeiramente, você está tratando o seu coração, você está o sustentando, você está dando uma mensagem. Você não está sozinho. Nós estamos contigo nessa luta. O serviço de Epafrodito a Paulo é um serviço espiritual, uma liturgia. O que é a liturgia do culto? É o serviço espiritual que nos conduz ao entendimento de Cristo Jesus, pelos textos lidos, pelas canções cantadas, pelas orações feitas, pelo ministrar da palavra, pela bênção aplicada. Essa é a ideia. Esse irmão está me servindo espiritualmente. E ainda mais, como nós já falamos, ele era alguém que amava aos irmãos. Ele tinha muita saudade dos irmãos e estava angustiado porque os irmãos souberam que ele adoeceu. Veja bem, Epafrodito tinha um amor especial pela igreja. A palavra traduzida por saudade aqui tem um sentido de dedicar-se com amor ou de desejar ardentemente estar junto. Pela graça de Deus, irmãos, nós temos vários irmãos capacitados entre nós, pelo Espírito Santo, para servir como obreiros, como colaboradores, como lenitivos espirituais, como conselheiros. A grande questão é, você faz parte desse grupo? Se nós precisarmos de você, com essa habilitação espiritual, se nós precisarmos que você seja levantado ou enviado por Deus, capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para servir na igreja de Deus, a gente poderia contar com você? Paulo diz que ele tinha ali alguns irmãos para contar, Timóteo e Epafrodito. Então, uma igreja viva, uma igreja rica, é uma igreja que tem gente disponível para servir, mas também é uma igreja que tem gente habilitada para servir. Às vezes nós nos habilitamos pouco na igreja, viu, irmãos? Semana retrasada, estava dando aula no seminário, terceiro ano,
e falei para os irmãos, perguntei quanto tempo que o povo ali tinha de igreja, né? Todo mundo tinha bastante tempo de igreja. Eu falei, vocês estão chegando ao final aqui do 3º ano, vão pegar aí um diploma aí de... Agora não lembro lá se é técnico, médio em teologia ou se é bacharel. Eles vão pegar um diploma de teologia. 3 anos lá, né? Isso que eu não sei qual a titulação do seminário que ele dá, mas tá bom. Falei, 3 anos aqui, vocês estão pegando um diploma lá, vocês estão habilitados aí para pregar, para aconselhar. Mas por quê? Se a gente chegar para alguns de vocês, mesmo habilitados, ou tantos outros nas igrejas, que estão lá há 20, 30 anos, ele fala, ora pelo fulano. Pastor, mas eu vou orar? Com 30 anos você não conseguiu fazer uma oração? A que nós temos sido habilitados na igreja, irmãos? Olha, tem uma irmã passando a necessidade. Vai lá dar uma palavra. Pastor, não posso. Quantos anos de igreja tem? 10. A gente precisa pensar se nós temos sido habilitados pelo Espírito Santo. Não que ele não haja, mas talvez nós não tenhamos o interesse. Ou até nós desconsideremos tudo aquilo que nós temos recebido. Uma igreja rica, uma igreja viva. É uma igreja com gente disponível e gente habilitada. E a habilitação não é necessariamente academia, irmãos. Academia é uma habilitação específica para uma área específica. Imagine se todos os crentes precisassem ir para o seminário. Uma que não ia dar conta o seminário de receber essa crentaiada toda. Outra que... O que a gente ia fazer das igrejas? Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós temos um seminário funcionando aqui. Escola bíblica, culto. Temos aqui. Todo domingo. De graça. Lembre, uma igreja abençoada, uma igreja viva, uma igreja rica, é de gente habilitada. E por fim, por último, Paulo diz que uma igreja abençoada, rica, viva, é uma igreja com irmãos que são dignos de serem honrados. Pastor, mas a honra não é só a Cristo? Sim, a honra máxima é só a Cristo. Mas Paulo diz que nós deveríamos olhar para a igreja e ver que tem irmãos que têm se dedicado ao trabalho. Versículo 29, quando Paulo indica a ida de Epafrodito, ele diz, recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Paulo está dizendo, tem mais gente aí na igreja que é igual Epafrodito. Tem mais gente aí que se você chamar para vir me acompanhar na cadeia, vem. Tem mais gente aí que está disposto a morrer por causa de Cristo. Tem mais gente na igreja que serve com amor, com abnegação, que entregou tudo ao Senhor. Honrem essas pessoas. Paulo destaca a importância de uma igreja reconhecer o bom serviço daqueles que ministram no seu meio. E não apenas dos ministros oficiais, irmãos. A gente precisa tirar um pouco dessa ideia clerical de ministério. Pastor é importante? Claro que é importante, irmãos. É um ministério de suma importância. Mas se uma igreja depender apenas da espiritualidade do seu pastor para viver, ela vai morrer. Porque você não pode empreitar a sua espiritualidade para ninguém. A espiritualidade do pastor é entre ele e Deus. Ele é um servo de Deus, um filho de Deus, um pecador que ama a Deus. E que foi chamado para algo específico ao que ele se habilitou para fazer. Mas tem muitos e muitos e muitos pastores que têm o púlpito apenas como serviço. Não se engane. Ele quer ver o olerite dele final do mês, ele tem o horário para servir, ele prepara até ótimos sermões, mas ele não tem ligação espiritual e amorosa nenhuma com a igreja. Então a gente precisa quebrar essa ideia clerical de ministério, porque tem muita gente servindo na igreja sem título algum e que precisa ser honrado, precisa ser amado pela igreja. O mundo honra aqueles que são inteligentes, aqueles que são famosos, aqueles que são ricos, aqueles que são poderosos, aqueles que têm status. Que classe de pessoa a igreja deveria honrar? Será que a igreja tem que honrar, dar uma olhada no estacionamento, ver a marca do carro, o modelo? Ou então pedir um extrato bancário, ou dar uma olhada na marca, no bichinho que está desenhado. Tem uns bichinhos, né, desenhados aqui, né? Uns tem uns crocodilos, uns tem umas lagartixas.
Um monte de bichinhos, tartaruga, cachorrinho, as coisas que estão desenhadas na camisa. Será que é isso que a igreja tem que honrar por conta disso? Pela marca, pelo bairro que mora? Não. Paulo indica que a igreja deve honrar aqueles que dão a vida por causa de Cristo. Aqueles que estão dispostos a servir. Aqueles que estão dispostos a ir aonde nós não podemos ir por nós mesmos. Nem todos nós podemos sair daqui para o outro lado do mundo. Missionários, por exemplo, que vão para outros lugares pregar e nós não podemos ir, nós devemos honrá-los. Nós honramos eles orando ao Senhor pela vida dessas pessoas e nos envolvendo na sua obra missionária. Eu costumo dizer sempre, aquele missionário que nós somos parceiros do outro lado do mundo, é o pé da igreja presbiteriana de Jardim Alvorada lá do outro lado do mundo. Mas para que esse pé continue lá, eu preciso sustentar essa pessoa. Assim nós honramos essas pessoas, quando nós nos envolvemos com essa causa. Paulo diz, vocês recebam Epafrodito bem, porque quando precisou vir aqui comigo na cadeia, ele veio, quase morreu e está voltando para vocês. Recebam-no com toda a honra, e a honra aqui, irmãos, não é pompa, circunstância, colocar Epafrodito, é simplesmente reconhecer o ministério e a importância do seu ministério na vida da igreja. Pastores, líderes que se desgastam em favor do evangelho. Tanto Timóteo quanto Epafrodito fizeram tudo quanto lhes era possível fazer, e o fizeram com retidão, com dedicação. Epafrodito, por exemplo, estava disposto a dar a vida pelo evangelho. No versículo 30, se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim: porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu. E aí tem um termo, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. O termo arriscando a própria vida, ele é um termo muito importante nesse texto, nesse versículo. A palavra original aqui é parabolemai, que significa cumpriu a sua obrigação, ainda que pudesse morrer por causa disso. Para você ter uma ideia dessa implicação que Paulo escreve aos irmãos ali, falando sobre Epafrodito, que estava arriscando a própria vida, essa palavra, que o verbo conjugado e a palavra transliterada é parabolestai, traduzida significa, por arriscar a própria vida, ela aplicava-se naquele primeiro contexto a pessoas que faziam apostas de dados e jogavam tudo, até a própria vida. O contexto pode parecer ruim, mas depois, esse contexto foi diretamente ligado a pessoas da igreja que estavam dispostos a morrer por causa de Cristo. O que Paulo faz aqui, o que Paulo diz de Epafrodito, é que Epafrodito jogou a própria vida por causa de Cristo, arriscando-a temerariamente. Nos dias da igreja primitiva, existia uma associação de homens e de mulheres que chamava os parabolani. Quem eram os parabolani? Era a gente que tinha como propósito e objetivo de vida visitar os prisioneiros por causa de Cristo, aqueles que haviam sido adoentados, particularmente os que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa e infecciosa, alguém que estava disposto a perder a própria vida por causa do amor de Cristo. Paulo diz, Epafrodito é um desses. Epafrodito é um parabolani. Epafrodito é alguém que estava disposto até mesmo a morrer. 5 minutos mais. Conta-se uma história que, cerca do ano 1800, havia um grupo missionário no norte da Europa, na Inglaterra, chamado Missionários on Way, que eram missionários apenas de ida. E dentre esses missionários foi levantado um jovem chamado A.W. Milne. A.W. Milne, quando ele sentiu-se chamado para missões, ele sentiu o chamado para ir pregar nas ilhas de Novas Tebas, lá pro lado lá da Europa. O problema é que nessas ilhas de Novas Tebas eram ilhas
habitadas por canibais, e todos os missionários que foram enviados lá antes dele foram canibalizados, comidos por aqueles homens daquelas ilhas. E a W. Milne decidiu, pelo chamado do Senhor, que ele iria para lá. A questão dos missionários on the way era tão séria, porque quando a família ia se despedir do missionário no porto, eles levavam um caixão simbólico e faziam um enterro do missionário simbólico no porto, porque seria a última vez que a família veria aqueles jovens que estavam partindo em missões. E assim foi. A W. Milne no porto fizeram o seu enterro simbólico e ele subiu no navio e foi para as Novas Tebas. Passaram-se anos, 10, 15 anos, até que alguém lembrou: rapaz, nós enviamos o Milne lá para a Ilha das Novas Tebas e ele não mandou notícia. Provavelmente foi canibalizado. Vamos mandar uma comissão, talvez 15 anos depois, né, os índios já tenham enjoado da carne humana, e vamos mandar uma comissão de homens para ver. E eles levantaram uma comissão de homens na igreja que foram para as Ilhas das Novas Tebas. O pessoal chegou com um barco meio de longe, assim. Só que eles acharam um pouco estranho, porque quando eles foram se aproximando da praia, apareceram alguns habitantes, cumprimentaram, tal. Eu falei: será que eles estão imaginando, já vem comida nova, tal? Mas eles foram muito corteses com eles, e eles chegaram ali, não os mataram na beira da praia, e eles foram entrando meio com medo, tal. E aí eles perguntaram: vocês ouviram falar de A.W. Milne? Era Milne? Não, nós não conhecemos. Aí acendeu um pouco de medo no coração dessa comissão, falou: pronto, caímos. E eles foram levados por meio da tribo. Aí eles começaram a conversar e eles perceberam que aqueles homens haviam sido impactados pelo Evangelho. Até que eles explicaram quem era o A.W. Milne. Ele havia recebido um novo nome naquele lugar. Aí eles falaram: nós sabemos quem é. Vamos te levar até onde ele está. E quando aqueles missionários chegaram, havia um túmulo bem no meio da aldeia. Mais uma vez eles se atemorizaram. Pronto, lá vamos nós. E eles levaram aqueles homens até a lápide de A.W. Milne. Estava escrito o seguinte: quando ele chegou não havia luz, quando ele partiu não havia trevas. Irmãos, nós precisamos de gente disposta a dar a vida. Alguém deu a vida para que a gente estivesse aqui. Cristo deu a vida para que nós estivéssemos aqui. Paulo diz: Epafrodito é um desses dispostos a dar a vida. Não há qualquer pessoa que esteja disposta a entregar a vida por causa de Cristo que o Senhor não a honre, que o Senhor não a inclua na galeria dos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. Você estaria disposto? Eu estaria disposto. A igreja deve honrar pessoas assim. E é um privilégio, é uma alegria participar de igrejas onde as pessoas estejam dispostas a estar assim. É extremamente satisfatório fazer parte de uma igreja que tenha vários irmãos com a disponibilidade, a habilitação, o amor e a abnegação em servir a Cristo. Uma igreja assim, irmãos, é uma igreja rica. Uma igreja assim é vida de Deus para os seus membros. Uma igreja assim é um lugar de suporte, de fortalecimento espiritual, de misericórdia, de contribuição, de restauração. Uma igreja assim é um lugar de Deus. Eu quero dizer um negócio para você: nós fazemos parte de uma igreja assim. Talvez não tenhamos Milnes, talvez ainda não tenhamos Epafroditos e Timóteos, mas temos homens e mulheres disponíveis a servir ao Senhor com todas as suas limitações, e você pode engrossar essa fileira do serviço. Diante do que nós vimos nessa passagem, é importante que nós pensemos a que nível nós estamos dispostos a fazer o serviço de Cristo na igreja, amar ao Jesus. Não é para você ouvir esse sermão e sair falando: mas o fulano não veio, mas o fulano não fez isso. É para você dizer: e eu posso fazer o quê? Será que eu seria o Timóteo de Paulo ou o Epafrodito de Filipos? Talvez nem todos nós sejamos chamados para doar a vida.
Talvez nem todos nós tenhamos a mesma habilitação para serviços específicos. Talvez nem todos nós sejamos chamados para sermos enviados a algum lugar, seja para o outro lado do mundo, mas todos nós somos chamados a servir a Cristo e nós devemos nos alegrar por conta disso. Em que área você está disposto a servir a Cristo hoje? Se nós precisarmos de alguém, em que área você está disposto a servir a Cristo hoje? Às vezes são coisas que você nem precisa sair da sua casa. Tivemos aqui a Aninha, algumas semanas atrás, que se dispôs a fazer um boletim. Está abençoando pessoas. Tem gente que se levanta às 6 da manhã e vem orar aqui uma vez por mês. Está abençoando pessoas. Tem gente fiel nos seus dízimos e ofertas, está abençoando pessoas. Tem gente chamada aos mais diversos ministérios, professor de escola bíblica, gente de oração, presbítero, diácono, líder de UMP, de UPA, gente que está servindo com os adolescentes. Tem serviço para todos vocês. Caso você se sinta chamado a oferecer as suas mãos, irmãos, seus dons, seus talentos, pode falar comigo. Eu vou buscar te encaixar em uma área. E a igreja é o lugar dos Timóteos, a igreja é o lugar dos Epafroditos. A gente ainda tem muita coisa para fazer no evangelismo, na intercessão, na doação, na visitação, para dar aulas, para dar carona. Talvez você seja chamado para dar carona, oferecer seu carro, abençoar a gente, para fazer a faxina na casa de alguém, como uma liturgia, um serviço espiritual, um lenitivo para a alma. Para receber um visitante na porta da igreja, com um sorriso, com um abraço, dizer, olha, você é bem-vindo aqui, nós queremos que você seja abençoado pela palavra do Evangelho, vem aqui, sente-se num bom lugar, o ar-condicionado está batendo em você, a gente não vai mudar o ar, mas muda o lugar, você muda o lugar, onde o ar não pega. Nós temos lugares para que você sirva na igreja, irmãos. Para oferecer o seu lugar para alguém sentar, para compartilhar a sua Bíblia com alguém que necessita do lado, para dar um discipulado, para oferecer uma janta diferente com aquilo que Deus pôs na sua casa, mas que não tem na casa do irmão, e que você pode abrir a sua casa para compartilhar com ele a sua mesa. Deus nos tem chamado a servir das mais variadas formas, das mais variadas maneiras, com dedicação, com amor a Cristo e pela causa de Cristo. Uma igreja assim é uma igreja rica. Uma igreja assim é uma igreja viva. Pode não ter terreno, pode, o prédio está sujo, não é o nosso caso, graças a Deus. Mas a nossa riqueza não pode ser isso aqui. Posso contar com você? Cristo pode contar com você? A igreja pode contar com você? Se precisarmos de Timóteos e Epafroditos, podemos chamar você? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos mostra a verdadeira riqueza de uma igreja que te ama e te serve. E que de nós, Senhor, sejam levantados homens e mulheres à profusão para servir na tua causa. Desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Desde uma oração por um irmão enfermo aqui até um missionário para o outro lado do mundo. Desde alguém disposto a fazer uma visita no hospital a alguém disposto a dar a vida pelo Evangelho. Senhor, dá-nos essa visão de que essa é a grande riqueza que nós possamos ter. Dá-nos essa visão de que essa é a riqueza que nós já temos em muitos aspectos e que às vezes não valorizamos. Nos ajuda, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos honrar pessoas que assim são. Que o Senhor nos dê essa visão abençoada de viver dessa forma, reconhecer que estamos num ambiente abençoado pelo Senhor e de servirmos ao Senhor em novidade de vida. É assim que nós oramos em Cristo. Amém.